Se ao menos um pedaço desse chão pudesse falar, contaria histórias de milhões de anos, século após século, estendendo suas raízes por toda parte. Quem mora na região mais populosa do Brasil, respira, bebe e vive da floresta, ainda que jamais tenha posto os pés nela. E cada brasileiro, por definição, compartilha o mesmo berço ancestral que viu o país nascer e se expandir. O leito litorâneo de verde intenso e águas abundantes. A Mata Atlântica. Foi após a extinção dos dinossauros, há 66 milhões de anos, que a movimentação da Terra partiu em dois o território que hoje corresponde à África e à América do Sul, separando-as pelo Oceano Atlântico. Com o passar dos séculos, os sedimentos de rochas milenares foram se depositando às margens do oceano, criando condições para a natureza florescer. Tão antiga é a Mata Atlântica que nela talvez residam as origens de parte da flora da Amazônia. A suspeita é de que há muito tempo as duas maiores florestas sul-americanas tenham sido conectadas por faixas de terra. Através delas, espécies da mata oceânica, mais madura e estabelecida, chegavam até a floresta equatorial, jovem e ainda em formação. Isso explicaria semelhanças e espécies em comum nos dois biomas. Foram os períodos de frio intenso que romperam a conexão entre as florestas, restringindo-as a alguns trechos isolados em meio à caatinga e ao sertão. É difícil imaginar como a Mata Atlântica se parecia em um passado tão distante. Quando os portugueses chegaram e se depararam com os povos indígenas que aqui habitavam, a ocupação humana na região já durava cerca de 10 mil anos. Ainda assim, a mata se estendia por uma área em torno de 1.300.000 quilômetros quadrados. Derramando-se por 17 dos atuais estados brasileiros do Nordeste ao sul do país. Se o lento caminhar das eras foi um fator decisivo para o nascimento de uma floresta rica e impressionante, certamente não foi o único. O trabalho paciente da natureza encontrou no clima um aliado e uma ferramenta ao mesmo tempo. Os ventos associados à morna umidade oceânica garantem chuva por quase o ano todo, em boa parte da mata. Sobretudo na área mais próxima do litoral, onde pode chover mais de 4.000 litros de água por ano em cada metro quadrado, quantidade mais que suficiente para deixar uma grande cidade debaixo d'água por muito tempo. É que por ali, os paredões montanhosos formam uma barreira que recebe a maior parte dos temporais. Nos pontos em que a floresta se afasta do oceano, rumo ao interior do Brasil, as chuvas são um pouco menos frequentes. O clima predominante é tropical e úmido, e as temperaturas variam entre 15 graus na porção mais ao sul do continente e 25 na costa litorânea. Elementos também fundamentais para a trama da mata, tecida de forma tão cuidadosa pela terra que a cada trecho muda de fisionomia, acrescenta ou suprime espécies, se adapta. E pode até aparentar para olhos desatentos um enganoso vazio.
Mas não demora para que, mesmo nestes pedaços, a exuberância e fartura de vida logo se revelem. Se o clima, o relevo e milênios de sutis, mas inevitáveis movimentos na crosta terrestre foram cruciais para a existência de uma floresta tropical tão única, o solo é um assunto à parte. É que a fertilidade dele depende de fatores externos. Por si só, o solo da Mata Atlântica não retém água nem é particularmente rico em nutrientes. Há trechos em que a terra não permite que as raízes das plantas avancem. Outros em que o solo pode se tornar ácido e tóxico, caso a cobertura natural de vegetação seja retirada. Mas então como, de um chão complicado e cheio de desafios, brotou uma impressionante diversidade? Chuvas e calor fazem sua parte, tornando a terra mais profunda, argilosa e rica em ferro. Mas este não é o único segredo que a Mata Atlântica guarda escondido debaixo do seu tapete de folhas. O que ocorre é um caso clássico de que o que veio primeiro, o ovo ou o pássaro. Isso porque a ordem natural das coisas é um pouco diferente do que se poderia pensar. Em vez de a vegetação se desenvolver de acordo com o solo, aqui é o contrário. As folhas e frutos que caem das plantas se depositam sobre o chão como uma manta, 2 vezes mais pesada nas florestas tropicais do que naquelas de países de clima frio. Aliada à ação de bactérias, cupins e fungos, essa manta se decompõe rapidamente, formando uma camada nutritiva que fertiliza o solo. A camada, chamada de serapilheira, é o alimento que a mata produz de forma incessante para o seu próprio sustento. E a partir dela, cria condições para crescer, expandir e se renovar. Uma prova da inteligência instintiva da Terra, onde o acaso, se existir, já foi testado milhões de vezes ao longo das eras. E mesmo um inseto cumpre um papel importante no equilíbrio natural. Se as plantas influenciam no solo, ele também desempenha um trabalho complexo, que influencia na vegetação. A maneira como as espécies se distribuem em determinados espaços varia de acordo com a profundidade e necessidade de cada planta. Solos vermelhos escuros, por exemplo, acomodam melhor espécies que precisam de grande quantidade de nutrientes. A Mata Atlântica está longe de ser uma floresta uniforme, com as mesmas características em toda a sua extensão. É justamente na variedade que reside sua importância e seu caráter ímpar. Quando comparada a outras florestas tropicais, no continente africano e no sudeste asiático, ou a florestas de clima temperado, como as da Europa e da América do Norte, a Mata Atlântica apresenta maior diversidade de espécies. São cerca de 20 mil tipos de plantas diferentes, muitas que só existem aqui, e que por isso precisam de proteção para não desaparecer. A história do Brasil está inegavelmente atrelada à Mata Atlântica e sua vegetação. Foi nas bordas da floresta que o país se fez conhecer para o resto do mundo, com a chegada dos portugueses. E avançando mata dentro, as primeiras vilas foram surgindo. Até o nome do país é um testemunho dessa relação. Uma referência ao vermelho escuro, como brasas, de uma árvore encontrada pelos portugueses e que se tornou o primeiro produto de exportação da colônia, o pau-brasil. A espécie era usada na fabricação de corantes e de instrumentos musicais, e foi tão comercializada que se tornou rara. Ainda hoje é considerado um perigo de extinção. Outras plantas também correm perigo, apesar dos esforços de preservação. É o caso do palmito jussara,
uma palmeira encontrada ao longo de toda a Mata Atlântica e em alguns trechos do Cerrado. Por ser uma árvore de crescimento lento e servir de alimento a diversos animais, o caminho até que a espécie deixe de ser considerada vulnerável ainda é longo. Entre o Nordeste e o Sul, fatores como o clima, a altitude e o regime de chuvas contribuem para que cada trecho seja variado e único. Mais próximo da costa litorânea, por exemplo, predominam as plantas de médio e grande porte, como o cedro ou o jequitibá, a maior árvore da Mata Atlântica, que pode chegar a 30 metros de altura por 4 de diâmetro. Além de viver por muitos anos, mais até do que a idade do Brasil. Quanto mais se avança rumo ao interior, a floresta vai ficando menos densa, com plantas espaçadas. A altura das árvores é um pouco menor e espécies como a jabuticabeira são facilmente encontradas. Na primavera e no verão, a árvore fica assim, carregada de frutos. Mas quando o frio chega, trazendo a estiagem, ela perde parte das folhas como uma defesa natural para atravessar a falta de chuvas. Diferentes tipos de ervas, arbustos e flores podem ser encontrados em todas as partes da floresta. Mas à medida que a vegetação vai subindo pelas encostas montanhosas, elas se tornam as protagonistas, adaptadas que são a solos mais ricos e ventos cortantes. Bem no alto dos morros, a mais de 1.000 metros acima do nível do mar, onde as nuvens quase tocam o chão e a umidade ainda é maior pelo deslocamento das massas de ar vindas do oceano, o cenário é dominado por fungos, musgos, orquídeas e bromélias, que também aparecem em outras altitudes. E que, devido ao seu formato, pode acumular água dentro de si e criar um ambiente acolhedor para pequenos animais. A vegetação tem funções importantes no bom funcionamento do planeta e nas condições para a vida humana. Não só produz oxigênio e retira gás carbônico da atmosfera, como também ajuda a proteger o solo do desgaste causado pelas águas e ventos, o que reduz as chances de deslizamentos e enchentes. Além de fornecer matéria-prima para diversas atividades econômicas e regular o clima, a mata também guarda um enorme potencial farmacêutico natural, em espécies que apenas há pouco tempo começaram a ser pesquisadas mais a fundo. E que podem, a partir de novas descobertas, representar a cura para muitas doenças. Uma floresta diversa certamente abriga uma fauna variada e peculiar. E os números não mentem. Nela vivem cerca de 850 espécies de aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos, 350 de peixes. Isso sem mencionar os milhares de insetos que auxiliam na polinização das plantas. Cada animal é parte da lógica da floresta. Enquanto retiram da terra o que precisam para viver, também cumprem sua parte para garantir que ela sobreviva.
Os coatis, por exemplo, são bons para espalhar sementes dos frutos que consomem, o que vai originar novas árvores. Algo que tucanos e outras aves também fazem. Serpentes como a boipeva, por sua vez, ajudam no controle populacional de anfíbios, que servem de alimento para ela. A aparência é propositalmente ameaçadora. O padrão das escamas, semelhante às cascavéis e jararacas, serve para enganar possíveis predadores e dar a ela uma vantagem na luta pela sobrevivência. Apesar de não possuir veneno nem a capacidade de matar por asfixia, a boipeva é agressiva e pode morder. Na dúvida, é sempre melhor observar de uma distância segura. De forma geral, animais se escondem ao perceber a aproximação de um elemento estranho na mata, feito um visitante humano. Mesmo os grandes felinos como as onças costumam ter hábitos um tanto solitários e cuidadosos, evitando o confronto quando possível. As preguiças, que dormem durante boa parte do dia e são mais ativas de noite, costumam escolher locais discretos para passar o dia e pegar sol com segurança. Os movimentos vagarosos, resultado do metabolismo lento, tornam a espécie vulnerável à ação de predadores. A floresta tem vegetação variada, solo firme, ferramentas de autossustentação. Do que mais se pode necessitar? De água. – 145 milhões de pessoas moram nos 17 estados de Mata Atlântica. E ainda que jamais tenham posto os pés na floresta, é a partir dela e de seus recursos que tiram condições para viver. Não apenas a água que sai das torneiras e lava a roupa ou mata a sede, mas também a que gera energia elétrica para as atividades do dia a dia, que alimenta as lavouras, faz crescer o pasto, engorda os bichos e cultiva comida para a mesa de milhões. Já na primeira carta destinada ao rei de Portugal, após o desembarque no Brasil, as águas doces do Novo Mundo foram elogiadas, como um sinal da fertilidade da terra, que em se plantando, tudo dá. O deslumbre não foi à toa. O Brasil é dividido em 12 regiões hidrográficas, uma delimitação adotada apenas para fins administrativos. Cada região agrupa bacias hidrográficas e conjuntos de rios próximos, ainda que não necessariamente conectados. 9 delas ficam na Mata Atlântica e estão relacionadas a rios importantes, como o São Francisco, o Paraná e o Paraguai. Ainda assim, a maior parte da água doce do país está na Amazônia, um índice que alcança a casa dos 80%. Toda essa água chega até os demais estados por meio de um complexo ciclo de evaporação e condensação. O sol e as altas temperaturas transformam as águas de oceanos, lagos e rios em vapor. Este vapor se une ao da transpiração das plantas e forma nuvens de chuva, que são levadas pelos ventos a várias partes do país, onde caem e se infiltram no solo, escorrem pela terra e retornam aos rios, de onde recomeçam o ciclo. Em alguns casos, a água infiltrada no solo pode se acumular até atingir a superfície. E assim se formam as nascentes, cuja preservação é garantida por lei. Todo esse processo gera mais de 1 trilhão de metros cúbicos de águas subterrâneas por ano, que contribuem de forma significativa para o volume dos rios, que, por sua vez, vão desaguar no oceano. No caminho, parte dessa água é empregada em diferentes usos, e é neste ponto que as atividades humanas podem impactar na sua qualidade. Uma forma simples de melhorar a qualidade dos mananciais de água é a solução oferecida pela própria natureza. Manter de pé
as matas ciliares, aquelas localizadas às margens de rios e córregos. Elas ajudam a proteger a água de sedimentos e detritos trazidos pela chuva. Impedem também a queda de barreiras, que poderiam depositar terra no fundo dos rios, reduzindo sua profundidade. E reduz ainda a quantidade de agrotóxicos, que chegam até os cursos d'água. Já a ausência de matas ciliares pode provocar até o aparecimento de pragas em lavouras. Todos só têm a perder quando não se permite que a natureza siga seu curso. Desde que a humanidade deixou de viver da coleta e aprendeu a cultivar o próprio alimento, quase todos os povos, em maior ou menor grau, modificaram o ambiente ao seu redor para estabelecer uma vida diferente da rotina nômade dos primeiros homens. Hoje, o objetivo é outro: encontrar fórmulas que alinhem desenvolvimento econômico e respeito à natureza. O equilíbrio entre animais e o meio ambiente não é uma ideia nova. Desde a antiga Grécia, pensadores descreviam a Terra como um lar natural que precisa de cuidados. E no passado, já foram feitas experiências bem-sucedidas de recuperação ambiental. Uma delas ocorreu bem aqui, no Brasil do século XIX. Na época, a população do Rio de Janeiro, então capital do Império, sofria com as secas constantes. E para tentar proteger as fontes de água, as terras ao redor das nascentes foram declaradas protegidas pelo imperador Dom Pedro II. Logo, fazendas e chácaras foram desapropriadas pela coroa para dar lugar a um monumental empreendimento: reflorestar a mata degradada e regenerar a vegetação. Ao final de 13 anos, foram plantadas mais de 100 mil mudas de espécies nativas, em sua maioria. A iniciativa, a primeira desenvolvida na Mata Atlântica, deu origem à Floresta da Tijuca, hoje parte de um parque nacional em meio à cidade do Rio de Janeiro. Um oásis verde na agitação da metrópole e que ainda guarda vestígios das alterações feitas pela mão humana. Outras unidades de conservação se espalham pelo país ao longo da área antigamente ocupada pela mata. E não faltam esforços para recuperar ao menos parte da grandeza perdida. Como um sinal de que as coisas ainda podem mudar, um simpático jabuti-tinga se aproxima. A espécie não era vista na Floresta da Tijuca havia mais de 2 séculos. Uma ausência muito sentida. Jabutis são bons dispersores de sementes e ajudam as plantas a se disseminar pela mata. Trazer o animal de volta foi resultado de muita pesquisa e observação por parte do projeto Refauna, que há mais de 10 anos reintroduz na floresta espécies há muito desaparecidas. O mundo mudou desde a época colonial. A tecnologia e o conhecimento acumulados nos últimos séculos podem hoje ser postos a serviço da natureza. E a Mata Atlântica se tornou uma joia a ser preservada. Se por um lado não se pode restaurá-la às dimensões de antes, por outro lado, é possível fazer adaptações para que o ontem e o hoje convivam em harmonia. E assim, assegurar um futuro verde e cheio de histórias a todos aqueles que compartilham deste chão e desta origem.